Audiobook Maquiavel Pedagogo ou O Ministério da Reforma Psicológica, de Pascal Bernardin. Capítulo 10. A avaliação e a informatização do sistema educacional mundial. Com o ensino se, abre aspas, aperfeiçoando, fecha aspas, a avaliação dos estudantes deve ser igualmente modificada, em detrimento do acadêmico e do cognitivo. O ensino torna-se desde já multidimensional e incumbido, por isso mesmo, de todos os componentes da personalidade: ético, afetivo, social, político, estético, psicológico. Estes são os domínios que precisam ser prioritariamente contemplados pelas políticas de avaliação internacionais planificadas em escala mundial. Assim, nos Estados Unidos já se avalia o civismo das crianças. Também a França está resolutamente engajada nesse sentido e, assim, dentre as disposições relativas aos alunos, às quais os professores tiveram de dar cumprimento pela primeira vez, em 1992, encontravam-se, abre aspas, assumir responsabilidades nos níveis da classe e da escola, conhecer diversos aspectos do patrimônio cultural, a existência de outras civilizações e de outras culturas, afirmar suas escolhas e seus gostos estéticos, explicitá-los e partilhá-los, identificar alguns dos grandes problemas do mundo, mostrar-se sensível a essas questões, fecha aspas. Mas, além da legítima inquietação que semelhante iniciativa pode suscitar, não se pode esquecer que a avaliação visa fundamentalmente a interiorizar os valores, as atitudes e os comportamentos desejados pelos governantes. Abre aspas. Será interessante examinar o conteúdo e os termos dos indicadores de performance à medida que eles se propagam de um sistema de ensino a outro. Os professores ensinarão para responder às exigências do sistema de avaliação e os alunos, conformemente, aprenderão. Assim, é de importância primordial que os dispositivos de avaliação, de acompanhamento e de controle público do funcionamento do sistema reflitam plenamente nas reformas dos programas e da pedagogia que se deseja implementar. Fecha aspas. Os Estados Unidos. Exporemos inicialmente a situação do sistema educacional norte-americano, que está, no que concerne a essa reforma, alguns anos à nossa frente. Trata-se, convém insistir, de fatos provados, bem estabelecidos e não de projetos. 1. Um número crescente e já significativo de alunos do primário são submetidos a testes psicológicos destinados a determinar tanto os seus perfis psicológicos como suas disposições psicológicas. 2. Esses testes permitem, da mesma forma, determinar a disposição dos pais refletidas por aqueles percebidos nas crianças. Permite também, mediante a comparação entre o início e o fim do ano escolar, avaliar a influência dos professores. 3. Conforme os resultados que apresentem em tais testes, os alunos são assim submetidos a cursos especiais, baseados em livros e filmes concebidos por psicólogos e destinados a modificar seu comportamento de acordo com as técnicas elaboradas pelos behavioristas. O behaviorismo é uma escola de psicologia que concebe o homem como um tipo de máquina, a qual basta introduzir os inputs corretos, em particular a educação, para obter os correntes outputs. Tais cursos especiais não são senão manipulação psicológica de resto nociva, destinada a desencorajar a transmissão de certas atitudes aprendidas com os pais. Trata-se, portanto, de utilizar a educação como um instrumento para condicionar a vontade do povo. 4. Mencionemos de passagem que, segundo as teorias behavioristas, o nível escolar desejado deve ser o da competência mínima. Isso se traduz, de fato, numa baixa catastrófica do nível escolar. Após essas reformas, o número de iletrados norte-americanos passou de 18 a 25 milhões em poucos anos. Desde então, o governo não mais forneceu estatísticas.
5. Os resultados dos testes psicológicos estão alocados numa única base de dados informatizada, que concentra todas as informações referentes aos Estados Unidos. 6. Os organismos norte-americanos envolvidos tencionam ligar essa base de dados a outras similares existentes no mundo. As organizações internacionais não opõem, naturalmente, qualquer obstáculo a isso. 7. Tudo isso foi feito sem que o povo norte-americano fosse informado e só foi descoberto de modo fortuito. As organizações internacionais. A política norte-americana de avaliação e de informatização faz parte de um processo mundial. Assim, já em 1982, podia-se ler em uma publicação, abre aspas, preparada para o Gabinete Internacional de Educação, fecha aspas, da Unesco. No domínio afetivo, não se dispõe ainda, 1982, de uma taxonomia satisfatória. Na maior parte das pesquisas, só se retém, afinal, o que diz respeito às atitudes, enquanto a avaliação destas permanece, via de regra, bastante rudimentar. Os importantes trabalhos de J. Raven sobre o assunto não produziram ecos profundos. Quanto ao domínio psicomotor, a situação é ainda menos satisfatória. Surpreende ainda mais o fato de que existam trabalhos parciais de grande precisão, mas que, até onde sabemos, jamais foram coordenados ou articulados a fim de formar o esperado instrumento tanto na avaliação quanto da construção de currículos. Veremos ainda que, desde então, essa lacuna foi preenchida. Uma nova tendência de 1982 de pesquisa em matéria de aquisições mínimas é exemplificada pelos trabalhos de J. Raven, que pela primeira vez, parece-nos, levanta o problema das chaves do saber, ser ou, se preferir, da aprendizagem essencial no domínio afetivo. Fleabane distingue 7 domínios primários nos quais se deve proceder à avaliação: intelectual, afetivo, psíquico, moral, estético, profissional e social. Ele se posiciona claramente assim no nível dos valores. Por competência, entende-se os conhecimentos, os saberes ser ou, de modo mais geral, os comportamentos dos quais o estudante deve adquirir o domínio. Essas competências são definidas a partir de uma concepção explícita do papel a cumprir, behaviorismo. Elas são avaliadas em termos que permitem a avaliação dos comportamentos do estudante em relação a competências determinadas, reticências. Há também divergências quanto à dimensão dos módulos nos quais o ensino deve estar submetido à avaliação. Ora, a dimensão dos módulos representa um aspecto capital em um sistema que busca universalizar-se no interior de um sistema ou de um subsistema educativo particular, a princípio e depois entre sistemas regionais, nacionais e mesmo, a seguir, internacionais. Uma vez que toda pesquisa científica comporta uma avaliação, quantitativa ou qualitativa, não deve causar surpresa que tal domínio, o da avaliação, se beneficie de modo especial do crescente desenvolvimento da pesquisa em educação em geral, bem como das imensas possibilidades abertas pela informática. Assinalemos, por fim, que o primeiro Banco Internacional de Questões é atualmente implementado pela Associação Internacional para a Avaliação do Rendimento Escolar, IEA. Os testes sob medida rumo à individualização dos testes. Esse novo passo adiante, de uma importância considerável, é tornado possível graças à existência de bancos de questões e pelo acelerado desenvolvimento da informática. O princípio geral é o seguinte: o indivíduo entra em interação com um banco de questões por meio de um terminal. Seu nível aproximativo de aptidões e de conhecimentos é avaliado por um teste de entrada. Segundo Carroll, o teste sob medida não traz progresso significativo para a avaliação das aptidões intelectuais. Com acerto, ele nota que o procedimento é há tempos utilizado em testes individuais, como a escala de Binet.
Por outro lado, fica cada vez mais evidente que essa técnica pode ser de muito proveito para a prática educacional, sobretudo para a avaliação formativa, diagnóstica, a avaliação somativa, a construção praticamente instantânea pelos mestres de testes adaptados às suas lições em um dado momento e para determinados alunos, a autoavaliação. Vimos que a avaliação formativa, da qual o autor nos dá uma definição restrita, definição que a denominação mesma contradiz, e a autoavaliação constitui poderosos meios de interiorização de valores e atitudes. De 1966 a 1973, uma vistoria realizada em 6 disciplinas e atividades, leitura, inglês ou francês, como segunda língua, ciência, civismo, análise de textos, envolveu 22 países e reuniu 150 milhões de informações. Além disso, a experiência operacional adquirida em matéria de vistorias normativas e a constituição em diversos países de equipes especializadas na matéria abriram caminho à pilotagem. Sistematização dos sistemas escolares. Trata-se de organizar vistorias permanentes ou recorrentes, permitindo estabelecer em que medida os objetivos colocados são atingidos e, assim, obter uma avaliação permanente ou quase permanente das necessidades. Atualmente, a realização mais completa nesse âmbito é a da NAEP, nos Estados Unidos. A NAEP empreendeu uma pesquisa nacional centrada nos conhecimentos, nas habilidades e nas atitudes dos jovens norte-americanos nos principais domínios da aprendizagem escolar. Concretamente falando, os objetivos buscados são: 3. Realizar sondagens particulares acerca de certos aspectos das performances escolares, por exemplo, no que concerne à compreensão da leitura ou às habilidades a serem adquiridas para fazer face às necessidades vitais essenciais, para estudar os hábitos de consumo, etc. 4. Reunir dados, analisá-los e redigir, a seu propósito, relatórios destinados a vários públicos. 5. Encorajar e prestar assistência às pesquisas que se apoiam nos dados reunidos pela NAEP, esperando que as conclusões desses estudos venham a ser úteis tanto àqueles que devem tomar decisões em matéria de educação como aos executores. Atualmente, a avaliação é feita pelo NAEP para 4 faixas etárias: 9 anos, 13 anos, 17 anos e adultos entre 26 e 35 anos. Até o momento, 10 disciplinas e atividades foram objeto de avaliação: as ciências, a expressão escrita, o civismo, a compreensão da leitura, a literatura, a música, a história, a geografia, as matemáticas, a formação profissional e a educação artística. Na psicometria propriamente dita, os progressos são também expressivos, mais concretamente e em comparação com as antigas técnicas de correção de respostas adivinhadas. O sistema de autoavaliação dos graus de certeza da resposta dada, levado ao estado operacional por Leclerc, fornece não somente uma solução satisfatória a um problema há anos mal resolvido, mas abre ainda perspectivas educativas consideráveis. Os extratos precedentes constam de uma publicação de 1982. De lá para cá, a informatização do sistema educacional mundial foi planificada. O plano de ação adotado durante a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, ainda que evitando cuidadosamente a palavra informatização, estipula que em todos os países, os serviços e procedimentos técnicos de coleta, de processamento e de análise de dados sobre educação fundamental podem ser melhorados e bem de sua utilidade, desde que se compreenda a importância dessas aquisições de dados. Faz-se necessário elaborar sistemas que possibilitem a avaliação da performance de cada um dos estudantes e dos mecanismos de formação, ou a aperfeiçoar, visando a esse fim, os sistemas já existentes.
Os dados provenientes da avaliação dos processos e resultados deveriam constituir a base de um sistema integrado de informação sobre a gestão da educação fundamental, Declaração Mundial. Segundo o glossário fornecido pelo documento de referência da Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, abre aspas, educação básica se refere à educação cujo objetivo é suprir as necessidades educacionais básicas, fecha aspas. Por outro lado, de acordo com o mesmo glossário, abre aspas, necessidades educacionais básicas referem-se aos conhecimentos, competências, atitudes e valores necessários à sobrevivência das pessoas, à melhoria de sua qualidade de vida e à continuidade do seu aprendizado, fecha aspas. O leitor haverá notado que não se trata de simples estatística, que, referindo-se à psicologia dos alunos, seriam já bastante inquietantes, mas sim de dados individuais relativos a cada um dos estudantes. Esses dados devem ser reunidos em escala internacional. São numerosas as atividades que os países podem exercer conjuntamente em apoio aos esforços que realizam em âmbito nacional para implementar seus planos de ação em favor da educação básica. Essa forma de colaboração regional quer dizer continental, segundo a terminologia das instituições internacionais. Parece particularmente apropriada aos 6 domínios: o aperfeiçoamento da coleta e da análise de informação. Para que esses projetos não terminem como letra morta, o plano de ação prevê uma colaboração internacional destinada a ajudar os países mais pobres. O apoio internacional poderia prover a formação e o desenvolvimento institucional nos domínios da coleta de dados, da análise e da pesquisa, da inovação tecnológica e dos métodos pedagógicos. Tal apoio poderia ainda facilitar a implementação de sistemas de gestão informatizados. Declaração Mundial. As instituições multilaterais e bilaterais deveriam se empenhar em apoiar financeiramente, desde que instadas pelo governo, as iniciativas de caráter prioritário empreendidas principalmente em nível nacional em setores como os seguintes: a. Elaboração de planos de ação multissetoriais, nacionais e infranacionais, ou a atualização dos planos já existentes, desde os inícios dos anos 90. Muitos países em desenvolvimento têm necessidade tanto de ajuda financeira quanto de auxílio técnico, particularmente para a coleta e análise de dados e para a organização de consultas internas. Declaração Mundial. A coleta de dados tem, portanto, a mais alta prioridade em um plano de 8 itens. A Europa seguiu docilmente essas recomendações, adotando uma resolução do Conselho e dos Ministros de Educação reunidos no Conselho de 25 de novembro de 1991, a respeito da pesquisa e das estatísticas em matéria de educação da Comunidade Europeia. O Conselho das Comunicações Europeias e os ministros da Educação reunidos no Conselho constam a necessidade de uma base sólida de informações, de estatísticas adequadas e de pesquisas comparativas, com o fim de aprofundar a cooperação em matéria de educação, que foi por eles instituída mediante a Resolução de 9 de fevereiro de 1976, considerando que, para tal fim, seria indicado reticências. Intensificar os esforços para estabelecer estatísticas adequadas e comparáveis sobre educação no âmbito da Comunidade Europeia. Reticências. Considerando a pesquisa em matéria e educação já realizada não somente em nível nacional, mas também as que foram empreendidas pelas organizações internacionais e europeias, tanto governamentais como não governamentais, estimulam uma difusão mais vasta, na Europa, dos resultados dos projetos de pesquisa no nível de Estados-membros e no nível da comunidade, assim como entre as organizações internacionais e as europeias, sobre temas de interesse para a política de educação dos Estados e destacando os domínios prioritários para a cooperação. Reticências.
estimulam a continuidade e o aperfeiçoamento da atuação dos serviços da Comissão, especialmente da Eurostat, em estreita colaboração com os serviços dos Estados-membros, da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, OCDE, e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Onde a existência de estatísticas permitisse, essa ação poderia ser consagrada particularmente ao estudo dos indicadores e à coleta de estatísticas que destaquem os domínios prioritários para a cooperação em matéria de educação. As pesquisas aludidas pela resolução supracitada são, de certo, menos perigosas que a posse dos dados individuais. Não obstante, é preciso considerar que elas constituem um primeiro passo rumo ao estabelecimento de arquivos individualizados e que, além disso, elas permitem determinar a média dos perfis psicológicos e diferenciar a pedagogia de acordo com as regiões, os liceus e mesmo as classes. A pedagogia centrada no aluno não é senão a última etapa. A rede europeia de bancos de dados sobre a educação é igualmente mencionada. A cooperação europeia entre operadores de bancos de dados sobre a educação e a formação foi consolidada pela criação, em 1988, da Associação Europeia para o Desenvolvimento dos Bancos de Dados sobre a Formação e a Educação, relacionando entre si os operadores de bancos de dados nacionais. Em 1989, um sistema experimental de acesso direto a diversos bancos nacionais de dados consagrados à formação, cursos e qualificação foi criado mediante o aporte de um CD-ROM, intitulado Romeu. Ele foi objeto de uma demonstração durante a Conferência sobre a Europa e suas competências, Comissão das Comunidades Europeias. A Comissão das Comunidades Europeias apoia o desenvolvimento desse sistema. A França. Isso tudo pode parecer meio irreal. A mesma situação, contudo, está em vias de se estabelecer na França, com a introdução não de estatísticas, mas de dados individuais. Vejamos como exemplo o que indica uma publicação oficial do Ministério da Educação Nacional, prefaciado por Lionel Jospin, ao final do ano de 1991. Avaliações de iniciativa local ou regional efetuadas, sobretudo a partir de bancos de dados elaborados nos níveis acadêmicos e departamental, se existentes ou daqueles bancos que atingem progressivamente o nível nacional mediante grupos de trabalho que associam os responsáveis, os pesquisadores e os executores. Assim, desde o fim do ano escolar de 1991 a 92, os professores tiveram de responder 160 questões para cada aluno. Entre essas questões, as primeiras diziam respeito às atitudes da criança, ou seja, a sua psicologia e a sua exerção social, avaliadas de acordo com critérios socialistas e globalistas. Notemos, além disso, que o acento das novas diretrizes para o ensino primário recai fortemente sobre a socialização das crianças. Eis algumas das informações que os professores devem atualmente fornecer por cada aluno do terceiro ciclo do primário. Constatar-se-á a importância dada ao ensino não cognitivo e multidimensional e à socialização. Competências transversais, não cognitivas e multidimensionais. Aquisição da autonomia, aprendizado da vida social, conhecer e exercer as responsabilidades pessoais, enunciar regras, identificar alguns importantes problemas mundiais, manifestar sensibilidade em vista de tais problemas, demonstrar criatividade, inventividade e curiosidade, afirmar suas escolhas e seus gostos estéticos, explicitá-los e compartilhá-los. Competências de ordem disciplinar, educação cívica, conhecer os deveres e direitos das crianças, do homem e do cidadão. Conhecer o funcionamento de uma associação, de uma cooperativa. Conhecer as instituições políticas da França e uma instituição internacional. Conhecer o importante serviço público, educação artística, educação musical. Analisar e codificar os elementos sonoros. Realizar produções pessoais e coletivas.
artes plásticas, encontrar regras de organização, conhecer aspectos do conjunto de procedimentos do artista, expor seu próprio conjunto de procedimentos, educação física e esportiva, assumir diferentes papéis de organizador, de jogador, de árbitro, conhecer e aplicar as regras de prática esportiva, de atividade de expressão. Lembremos que tais ensinamentos não cognitivos e sociais se fazem em detrimento da formação intelectual, com 20% das pessoas abaixo dos 25 anos não alcançando o domínio da leitura e da escrita. Assim, as gerações futuras são privadas dos instrumentos intelectuais que lhes teriam permitido dominar, sem dificuldades e, em seu devido tempo, as questões abordadas no ensino não cognitivo. Além disso, elas poderiam tê-lo realizado com toda a independência de espírito, livres para formar elas mesmas uma opinião sem sofrer uma doutrinação precoce, pois nem todos têm necessariamente a mesma opinião que o governo sobre os importantes problemas do mundo, os direitos da criança, as instituições internacionais e o movimento associativo, para não falar no domínio artístico, onde a passagem de Jack Lang está viva na lembrança de todos. Estamos com isso autorizados a pensar que, ultrapassado certo limite, já não se trata da socialização das crianças, mas sim da coletivização dos espíritos? Aplicando a política preconizada pela Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, o Ministério da Educação Nacional implementou igualmente a avaliação dos alunos no segundo ano do liceu. Domínios avaliados. As disciplinas concernentes ao ingresso no segundo ano, geral ou tecnológico do liceu são francês, matemática, história e geografia, primeira língua viva, limitada ao francês e ao alemão em 1992. É importante que um trabalho de explicação seja conduzido junto aos alunos e que eles encontrem aí uma forma de autoavaliação, contribuindo assim a lhes fazer tomar consciência de suas forças e de suas fragilidades, bem como a incitá-los a uma primeira reflexão sobre seu projeto de formação. O tratamento dos dados oriundos da avaliação será realizado pelos próprios professores. Para esse efeito, deve-se o desenvolvimento de um sistema informatizado colocado à disposição de cada liceu, o que permitirá a construção de perfis dos alunos, no que tange às competências avaliadas, perfis de classe, a constituição de grupos de alunos com afinidade de perfil e permitirá, enfim, para a escola dispor do conjunto das divisões do segundo ano. Os resultados permanecerão de conhecimento somente da classe e da escola, tanto em nível nacional como acadêmico. Não ocorrerá o fornecimento dessas informações, exaustivamente ou por amostragem. Um ano mais tarde, em março de 1993, foram publicados 2 textos relativos à avaliação, bem como sobre a ampliação do banco de instrumentos de avaliação para o primário e o ciclo de observação dos colégios. Nota-se aí uma evolução significativa. Como se havia previsto inicialmente, decidiu-se, em concordância com a direção das escolas, estender a elaboração desses instrumentos de avaliação a outras disciplinas: História, Geografia, Educação Cívica, Biologia, a Bioética, Ciências Físicas e Tecnologia. Enfim, uma vez que o êxito da operação depende de condições técnicas, principalmente das disposições implementadas a fim de favorecer sua utilização pelos professores, a facilitação do cálculo continuará sendo auxiliada mediante a disposição do programa Casimir II, aperfeiçoado em alguns detalhes de acordo com as observações e propostas realizadas por vós a esse respeito. Isso deve permitir a coleta, o processamento, a análise e o aproveitamento dos resultados em língua francesa e matemática, de modo separado ou conjunto, a fim de efetuar cruzamentos entre as duas disciplinas. Esses resultados serão estabelecidos à base de amostragens representativas em nível nacional das escolas que possuem alunos nos níveis considerados. A realização das amostragens será realizada ao final de setembro,
Será conveniente, portanto, que o conjunto dos estabelecimentos públicos e privados ligados à vossa academia sejam informados sobre a necessidade de conservar os cadernos dos alunos após a restituição dos resultados às famílias. Em tempo conveniente, serão dadas instruções às instituições de pesquisa para o envio dos cadernos ao DEP. Tais cadernos deverão ser restituídos aos estabelecimentos após a coleta informatizada de dados. Assim, pôde-se notar a introdução em um espaço de 1 ano da avaliação em educação cívica e o fornecimento sistemático de informações em nível nacional. Naturalmente, as etapas ulteriores da generalização do sistema são a sua extensão ao ensino não cognitivo, já iniciada mediante a avaliação no domínio da educação cívica, e a constituição de uma rede informatizada abrangendo todos os computadores dos estabelecimentos escolares. Além disso, busca-se desenvolver a avaliação até torná-la permanente. Ora, sabe-se que ela constitui, sobretudo na formação da autoavaliação, uma técnica poderosa de interiorização de valores e de atitudes. As ferramentas de avaliação deveriam também permitir o desenvolvimento em nosso sistema educacional, além das operações pontuais de avaliação das aquisições dos alunos ao início dos anos referentes ao CE2, ao sexto E ao segundo E, de uma verdadeira cultura de avaliação. A culminância desse processo poderia, certo, evitar a repetição sob sua forma atual de operações pontuais. Para permitir a implementação de um modo de utilização mais flexível e capaz de progressos, temos estudado a possibilidade de colocar esses instrumentos à disposição dos professores, valendo-nos das novas tecnologias. Nascidas da vontade comum da direção de avaliação e prospectiva e da direção das escolas, esses instrumentos são destinados a auxiliar os professores no acompanhamento do aprendizado de seus alunos, bem como a esclarecer suas escolhas e suas estratégias pedagógicas. Um outro documento, publicado em 1992, trazia o seguinte em seu prefácio, assinado pelo diretor de avaliação e prospectiva e pelo diretor das escolas. A disponibilização aos professores dos instrumentos de avaliação é uma das missões confiadas à direção de avaliação e prospectiva. Ele tem por objetivo o desenvolvimento em nosso sistema educacional, além das operações pontuais sobre as aquisições dos alunos de uma verdadeira cultura de avaliação. A criação de um banco de instrumentos de avaliação destinado aos profissionais das escolas maternais e elementares inscreve-se nessa política, limitada por enquanto em seu campo, visto que tem visado somente a língua francesa e a matemática, e porque não pretende ser exaustiva em seu modo de apresentação, uma vez que se acha impresso sobre o suporte tradicional do papel. Esse banco, não obstante, é visto desde já como uma útil ferramenta, ainda que esteja, é claro, em aperfeiçoamento. Em termos de psicologia social, tal modo de proceder equivale a um pé na porta. Por outro lado, concebe-se sem dificuldade que a avaliação do ensino de nível maternal não dirá respeito aos ensinos acadêmicos, mas principalmente à psicologia, à afetividade e à inserção social das crianças. A introdução de uma cultura de avaliação permanente, que permitirá que se evite a repetição de operações pontuais, de um modo de utilização flexível e evolutivo dos instrumentos de avaliação, não pode se dar sem que os estabelecimentos tenham acesso a novas tecnologias. Com essa estrutura já informatizada, obviamente se deverá dispor as informações em redes a fim de permitir o seu acesso a partir de um único banco informatizado de instrumentos de avaliação. Atualmente, a cada professor é atribuído pelo Ministério da Educação o número de identificação secreto, que deve servir de chave informática para o acesso a essa rede. Pode-se temer, com razão, que os dados das avaliações estendidos ao ensino não cognitivo
como a educação cívica, sejam em breve acessíveis mediante essa rede de informática única. Bastará então apenas estocá-los em um banco de dados único, tal como já acontece nos Estados Unidos. O absurdo de recolher por 2 vezes os dados, primeiro em nível dos estabelecimentos escolares e depois em nível nacional, a partir de amostragens, não poderia subsistir por muito tempo. Os especialistas em ciências humanas e sociais terão em mãos um temível instrumento para o estudo e a modificação dos comportamentos. Um artigo publicado por Le Figaro, 7 de outubro de 1992, intitulado Os estudantes registrados em fichas, só pode fazer crescer este receio. Fichar os estudantes do colégio e os do liceu é uma das preocupações de Jack Lang, que, para esse fim, lançou uma vasta operação experimental em diversos estabelecimentos de ensino. Mas o extremado ministro da Educação, no calor da ação, parece não haver respeitado a legislação em vigor. Oficialmente, o objetivo alegado pelo ministro a fim de justificar a instituição desses arquivos informatizados centralizados seria a realização de estatísticas demográficas e sociais que poderiam, em seguida, por exemplo, ser cruzadas com os resultados escolares, particularmente não cognitivos. O Ministério da Educação Nacional, nesse episódio, dá amostras de uma curiosa obstinação. Abre aspas, o processo ingressou em sua última etapa, fecha aspas. Escreveu um reitor a seus diretores e supervisores. Abre aspas. Trata-se de um ato essencial e se faz necessário que todos os estabelecimentos produzam, em tempo útil, os dados referentes à escolaridade, de acordo com a forma requerida. Fecha aspas. Outro há que chegar ao ponto de ameaçar seus subordinados. Abre aspas. Os senhores não procederam ao trabalho de construção da base de dados dos alunos, assim ficam obrigados a produzi-la no prazo mais breve. O desatendimento dessa demanda causará um tal dano à academia inteira, que hei de me ver na obrigação de entregar um relatório a respeito à administração central, apesar das consequências que daí resultarão para os senhores mesmo. Fecha aspas. O fichamento progride, as informações confidenciais circulam, enquanto CNIL ainda não recebeu o dossiê completo da demanda de homologação do Ministério da Educação Nacional. Em poucas palavras, a experiência atual não tem base legal alguma. Quais são as verdadeiras razões imperiosas e secretas desse fichamento de alunos? Como acreditar, vendo o segredo que os envolve, que os testes precedentes, inclusive educação cívica, não deverão aproximar-se dessas bases de dados? Como acreditar que os testes psicológicos, desde já difundidos pelo Instituto Nacional da Pesquisa Pedagógica, não serão logo informatizados e utilizados em grande escala? Um desses testes, publicado em uma obra dedicada à avaliação formativa, é interpretado segundo o diagrama de análises apresentados mais adiante. Lembremos que, se permitem determinar o perfil psicológico do indivíduo, os testes psicológicos permitem igualmente a sua modificação e a interiorização pelo sujeito avaliado dos valores desejados. Não é gratuitamente que muitos dirigentes gostam de evocar o caráter formador da avaliação. E também não é sem motivo que o apelo aos profissionais da psicologia personalista, uso de testes, tem sido imperioso. A página 521 e seguintes da obra de Perret, já citada, que se referem a outro teste psicológico, contém alguns parágrafos que convém citar. O método das configurações é uma extensão do método Q, do ponto de vista teórico, como o método Q de Stephenson. Ele centra-se na subjetividade do indivíduo. Entretanto, ela se fundamenta sobre uma ampliação da noção de eu, self, indo além da concepção mais fenomênica. O método das configurações visa, por um lado, as partes conscientes do eu, as diferentes imagens do eu,
mas atenta igualmente às partes mais ou menos inconscientes que constituem as tensões do eu, suas ansiedades e os mecanismos de defesa em face delas. Reticências. O método das configurações tem por objetivo, nesse caso, desvendar tanto o eu do indivíduo como o seu eu grupal. Isso fornece a possibilidade de aprender, com o mesmo instrumento, numerosas variáveis ligadas ao eu de um indivíduo, bem como a entidade grupal manifestada pelas forças dinâmicas do grupo. Reticências. O instrumento MIPG pode ser utilizado: 1. Para avaliar a mudança produzida por uma intervenção em um grupo. Reticências. O método das configurações é aqui aplicado à pesquisa do eu dos professores. Tem por objetivo evidenciar e compreender o eu profissional dos professores enquanto entidade multidimensional, incluídas aí as relações conscientes e as inconscientes do indivíduo consigo mesmo e aqueles com as outras pessoas que intervêm em seu ambiente profissional. Reticências. O instrumento MISPE pode ser utilizado: 4. Para avaliar as mudanças ocorridas ao longo de um período de formação dos professores. Os testes são realizados no início e no final da formação. 5. Para avaliar em psicopatologia os efeitos de uma terapia a que esteja submetido o professor. E se você está gostando desse audiobook, deixe o seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Gratidão a todos.